namoraram e se casaram e estavam vivendo o ápice do amor. O livro de Cantares de Salomão, ele vai falar da pureza do namoro e da nobreza do casamento. Então Salomão, apaixonado pela Sulamita, ele vai escrever um livro falando desse amor. O amor que nós vemos em 1 Coríntios é o amor que Paulo traduz o amor de Cristo para com nossas vidas. O apóstolo Paulo traduz o amor não sentimental, não um amor romântico, mas um amor sacrificial. E o apóstolo Paulo vai detalhar algumas características desse amor. E quando nós falamos de amor, nós falamos não simplesmente de algo bonito, mas de algo que somos, da nossa essência. Porque a palavra de Deus diz que o principal mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então você não conseguirá amar alguém se você não se ama, se você não se conhece, se você não sabe quem você é e o que você quer. Então nós vamos abordar aqui temas específicos sobre namoro cristão. Porque nós vemos hoje os jovens querendo amar, querendo namorar, mas eles não sabem o propósito que Deus tem na sua vida, que Deus quer para a sua vida. Eles não sabem ainda qual o futuro eles querem seguir. E nós vamos abordar alguns temas dentro desse papo cristão hoje, de namoro cristão. O primeiro tema nós vamos abordar é nem curto e nem longo, planeje o futuro juntos. O segundo tema é namoros mistos, entre crente e descrente, não olhar simplesmente a aparência. O terceiro tema nós vamos falar da maturidade para namorar e ouçam o conselho dos pais. O quarto tema nós vamos falar de aprender a esperar, mantendo a temperatura baixa. E o quinto tema nós vamos falar que como viver a solteirice fugindo do pecado. Então nesse primeiro tema que nós vamos falar sobre nem curto nem longo, planeje o futuro juntos, nós vamos responder algumas indagações que os jovens mandaram para a gente. E na primeira indagação que o jovem mandou, ele perguntou assim: eu posso namorar só por namorar? Só para beijar? E para responder sobre esse tema, o Justiel vai falar um pouquinho para nós. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer imenso estar aqui participando dessa live e trazer um pouco daquilo que Deus nos tem ensinado, tanto na vivência como cristão, como experiência de vida secular também. Irmãos, para não perdermos tempo, primeiramente respondendo à pergunta do nosso irmãozinho que tem dúvida a respeito do namoro, se podemos namorar só para beijar ou temos que ter um propósito? Podemos namorar só por namorar, só para trocar uns beijos ou não? A resposta é não. E por que não? Em razão da própria natureza do que é aquilo que nós chamamos de namoro. O que é o namoro? O jovem que não tem ainda um conceito do que é o namoro, ele ainda está despreparado para namorar. Porque o namoro nada mais é do que o primeiro passo que você dá em busca daquilo que eu acredito ser a segunda escolha mais importante na vida de um cristão. A primeira escolha mais importante é aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, tendo certeza da sua salvação, é Deus na sua vida. A segunda escolha mais importante é o casamento. E o namoro nada mais é do que o primeiro passo que você dá em busca de um casamento. Ou seja, o namoro, quando você se propõe a namorar, você tem que ter em mente que você está dando um passo para conhecer uma pessoa, para ver se realmente há possibilidade de uma vida conjugal. Você vai conhecer aquela pessoa, você vai, juntamente com ela, planejar um futuro, vai conhecer as perspectivas de vida daquela pessoa, quais são os seus projetos pessoais, conhecer a família da pessoa para ver se bate a sua família com a dela, se ela não tem uma ligação muito forte com a família, se ela é mais livre, se ela tem um compromisso maior com a família que talvez atrapalharia as suas perspectivas e o plano de vida. Então você tem que ter isso em mente, que o namoro não é uma fuga do jovem para fugir da carência, mas o namoro é o primeiro passo para o casamento. Então, se é o primeiro passo para algo que é de suma importância na sua vida, então não pode ser por si. Significa o quê?
Significa que, eu namorei, eu vou ter que casar? Não necessariamente. Às vezes o namoro vai culminar em algo que não é o casamento. Mas o ideal seria que começasse a namorar com alguém que você tem uma chance de culminar num casamento. Se você vê que não há possibilidade, não vá atrás, para que você não fique no namoro por namorar. Amém? Excelente, Jussiel. Vamos para outro tema que entrar na segunda pergunta. É interessante que eu li uma frase hoje, né? É o Salmo, claro que é uma coisa engraçada. Diz assim: 1000 namorarão do teu lado, 10.000 casarão do teu lado, mas tu esperarás no Senhor. Então o jovem ele tem que esperar, porque, como o Jussiel falou muito bem, o namoro é com propósito. E a outra pergunta que nós entendemos é interessante que o jovem fez. Eu posso namorar com descrente? O namoro sobre namoros mistos, de a gente namorar com pessoas descrentes. O jovem perguntou isso. E eu queria já entrar aqui com a Patrícia, sobre para ela dar um pouquinho, falar sobre isso, sobre esse namoro com descrente. É permitido? A paz do Senhor a todos. Bom, com certeza é um jogo desigual. Não tem como ele dar seguimento, vamos dizer, dar procedência, porque existe muita diferença. Então, ou um dos dois vai sair da igreja, ou se a pessoa for muito mesmo de fé e de oração, mas tem que ser muito seguro mesmo, ela pode conseguir a outra. Então, você precisa ter, além de muita fé, ainda ter muita coragem, porque não é uma luta fácil. Mas existem casos, por exemplo, de uma pessoa que é um casal que está namorando e, por exemplo, a mulher passa a ser evangélica no meio do namoro. Então, tem situações assim também. Nesses casos, aí a situação pode ser um pouco diferente, porque a partir do exemplo dela, como ela também não era crente ou não era evangélica, ela passou a ser, os dois em crescimento consigam alcançar esse objetivo, né? Dos dois seguirem juntos na palavra de Deus. Então, não, infelizmente não dá certo. Não tem como. Muito bem, a Patrícia respondeu muito bem. Agora vamos entrar aqui nesse mesmo assunto, que é um assunto muito importante. A Sandra vai falar um pouquinho mais sobre como é diferente a questão do namoro de um crente com um descrente. Olha, por incrível que pareça, meus irmãos que assistem o jovem, essa foi uma pergunta muito corriqueira. Os jovens perguntaram: é permitido, é pecado um crente namorar com um descrente? E sobre esse assunto, para falar um pouquinho mais, a Sandra vai falar conosco. Boa noite, na paz do Senhor. Falar de jugo desigual, né? O nome já falou, jugo, né? Jugo desigual. Antes de a gente entrar nesse assunto, vamos só dar um exemplo, por exemplo, de um jugo desigual. Antigamente, quando os animais iam para a lavoura, né? Lavoura lá, levar o seu jugo, colocava lá a carga em cima do animal. Não podia ser, por exemplo, um boi e um burro. Por quê? Porque sempre um ia sofrer mais do que o outro, um ia ter que carregar a carga maior que o outro, né? E trazendo para a nossa vida, dentro da cristã, quando Paulo ele fala a respeito de jugo desigual, Paulo ele não está se limitando somente ao jugo desigual entre crente e descrente. Ele está falando de várias incompatibilidades, né? Socioeconômica, cultural. Ele está falando de finanças, né? Ele está falando de intelectual. Várias incompatibilidades que a gente tem que levar em consideração quando se conhece alguém. Mas trazendo para esse tema, né, que diz julgo desigual entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, Paulo também faz esse tipo de comparação. Belial, de Deus, né, ídolos, né? Então ele faz uma coisa, não pode se misturar com a outra. A Bíblia diz assim, a Patrícia respondeu a pergunta, não pode, né?
Mas a Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a escolha é minha, né? É uma escolha minha. É igual a questão, por exemplo, amor à primeira vista. Para mim não existe, porque eu escolho. Deus me deu livre-arbítrio para escolher. Então, ai, que cara lindo, né? Ele é muito lindo, top, olha. Alto, magro, né? Igual Abraão, assim, né? Mas a gente não pode só pelo que os olhos veem. Quando você é cristão, você sai da casinha de que a sua felicidade é só aqui, é o agora. Então, é uma coisa para a eternidade, porque a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, você tem que saber onde você está se metendo. Quando a gente está namorando, é muito legal, né? Você termina ali seu namoro, ele vai para a casa dele e você vai para a sua. Tanto faz. Mas e quando vocês casarem? Porque quando se namora, dentro do namoro cristão, tem que ter propósitos. Namora-se com o propósito de casar, de ter uma família. E você já pensou? Ah, tá, eu vou namorar aqui, depois eu ganho o corpo para mim e a alma para Jesus, né? Vamos fazer assim. Mas aí o que acontece? Quando você casa, né? Aí chega o dia de domingo, o seu namorado é ou católico, ou espírita, ou sei lá o credo que ele tenha. Você casou de bonitinho. De repente, hoje é dia de culto. E aí, minha filha, como é que nós vamos fazer? Tu vai para onde, eu vou para onde? No começo é tudo bonitinho, mas vai chegar uma hora que ele não vai mais querer que você vá para a sua igreja e nem você vai querer que ele vá para dele só. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Aderir um ao outro. Ou você vai para dele ou ele vai para a sua. E aí começam os problemas dentro de um casamento. Porque aí vocês vão ser infelizes porque não professam a mesma fé. Não têm a mesma crença, né? Então, dentro desse quesito de jugo desigual, Paulo, quando ele disse justamente por causa dos problemas futuros, né? Paulo vendo os problemas futuros que podia acontecer dentro de um casamento, porque já tem tantos problemas no casamento, tantos problemas corriqueiros do dia a dia, e você já entrar sabendo que você vai sofrer esse problema futuro, é ruim. E a questão dos filhos? Como é que eu vou ensinar meus filhos de Jesus se meu esposo quer ensinar meus filhos sobre ídolos? Aí já vai ter mais um problema. Então, essa questão do jugo desigual, quando todo jovem cristão, quando ele vai entrar em um relacionamento, ele não pode olhar somente a aparência física. É muito bom estar casado com alguém muito bonito, né? Ai, o meu troféu. O maior troféu. É muito legal. Porém, existem outras essências que devem ser levadas em consideração. Maior do que a beleza física, né? Beleza acaba, é isso aí. Beleza acaba. Ó, se você levar para o lado só estética, só beleza, só estética, que nem a Ellen disse, beleza acaba. Um dia, tudo isso passa, é velhice, e aí vai não dá certo. Jugo, está falando, jugo desigual. Aquilo que não é igual. Nós não estamos falando, por exemplo, de personalidade, que é diferente. Porque eu posso me adequar à sua personalidade. Mas nós estamos falando de credo, de crenças que eu adquiri ao longo da minha caminhada. De coisas que eu acredito, né? E não de personalidade, que é uma coisa que eu posso me adequar ao Abraão, que é meu esposo, e ele se adequa a mim. É assim que funciona, né? Mas, graças a Deus que nós temos o mesmo credo, né? Nós temos as mesmas crenças. E é isso aí, mediante isso, julgo desigual não é louvável perante os olhos do Senhor Jesus, né? Então, o jovem cristão, quando ele for se relacionar, ele tem que procurar alguém.
Ah, mas ele não faz nada, ele não bebe, ele não fuma, ele não faz nada, mas ele nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se alguém não ama o seu Deus como você, então já está fora de quesito. Até porque a Bíblia diz assim, amarás primeiro a quem? Então eu quero ser a segunda pessoa a ser amada pelo meu esposo, pelo meu namorado. Porque se ele tiver Deus como primeiro na vida dele, ele não vai me trair, ele não vai me machucar, sabe por quê? Porque ele vai me amar como Cristo ama a esposa. Então isso é jugo desigual. O jugo desigual é aquilo que não dá certo mediante dentro do namoro cristão por causa de incompatibilidades de crenças, de credos. Muito bem, a Sandra foi muito bem, a Patrícia foi muito bem falando desse tema. E eu tenho uma frase, ela é parafraseada de um jovem da igreja. O jovem falou isso, aí eu fiz a frase em cima, que é assim, ó. É melhor um feinho cheio de unção do que um bonitinho cheio do cão. Vale para homem e para mulher, tá? Então não vai olhar só para a aparência. Provérbios 11, 22, nota aí, meu filho. Pérola no focinho de porco é a mesma coisa de uma mulher bonita, mas sem juízo. Lê lá na tua Bíblia. E isso vale para homem também, tá? Que a menina, ai meu Deus, é o galã de novela, olha, é o Leonardo DiCaprio na cena do Titanic. Mas não é cristão? É laço, meu filho, joga para fora. Segura aí. Vamos lá. Olha, a Ellen está falando aqui que eu estou atualizado nos galãs. Ainda bem que eu não sou desse tempo, viu? Tem que dar uma atualizada. Já tem outro, eu estou falando do DiCaprio, Titanic, olha. Já tem até, não vou nem falar os outros aí, meu Deus. Olha, vamos entrar mais uma pergunta interessantíssima. Perguntaram essa pergunta demais. Eu sou adolescente, qual a idade certa para namorar? Eu tenho tal idade, vamos dizer 13 anos, mas eu já quero namorar. Qual a idade certa? Mas o adolescente ainda foi mais longe, ele disse, mas é certo os pais apoiarem o namoro desse adolescente? E aí, Luciane? A paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer estar aqui participando dessa live. E desde já eu quero agradecer a participação de todos. Um abraço especial para a Congregação Lírio dos Vales. E sobre a pergunta referente a eu ter 12 ou 13, 14 anos, se eu já tenho a idade certa para namorar, a minha opinião é não. Mas, né, tem um porém. Quando você faz essa pergunta, eu te faço uma outra pergunta. Você acha que você já é uma pessoa responsável, capaz o suficiente para ter uma relação com uma pessoa? Porque no namoro cristão, namora-se para casar. Ninguém namora por namorar. Não existe esse quesito de ficar. Eu vou ficar, se não der certo eu separo. Não. No namoro cristão tem que haver propósito. A partir do momento que você se interessa por alguém, automaticamente você já está com o pensamento de ter uma vida de casado com essa pessoa. Então, se você acha que você já é maduro o suficiente para ter responsabilidades de formar uma família, então eu creio que você está pronto para namorar. Mas adolescente quer dizer que você ainda está amadurecendo, né? Você está amadurecendo, você está se desenvolvendo. Então, eu creio que você ainda está se conhecendo. Então, na minha opinião, não é a idade certa para namorar. E quanto à questão dos pais, os pais devem apoiar. Eu creio que os pais, eles devem ser seus melhores amigos. Acima de Deus, né? Deus, ele deve ser nosso melhor amigo, mas os nossos pais também. Infelizmente, quando se trata de namoro, é um tabu ainda entre muitos jovens e adolescentes. Por quê? Não se sentem bem em compartilhar esse sentimento com o pai ou com a mãe. Muitas das vezes o pai ou a mãe, como nós ontem nos bastidores estávamos aqui conversando, fala assim, não, ele não serve para você.
e não dá uma explicação, não senta com o filho, não conversa com ele, né? Não explica o porquê o pai acha que aquele jovem ou aquela jovem não serve para o seu filho. Então, desde já, eu quero deixar aqui para os pais e para os jovens e adolescentes, tenham um relacionamento mais amigável com seus pais, tenham um relacionamento mais amigável com seus filhos. Se você acha que aquele jovem e aquela jovem não serve para o seu filho, senta com ele e explica o porquê, né? Tira todas as dúvidas. Minha filha, esse rapaz, ele não trabalha, ele dorme até meio-dia, ele joga videogame, entendeu? Você acha que ele tem responsabilidade para namorar contigo e futuramente constituir uma família com você? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje: aproveitem a fase de adolescente, vão estudar, vão pensar numa profissão. E uma coisa eu digo, em Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Então, não vamos nos antecipar quanto a isso. Algo que eu sempre digo: ore ao Senhor, busque a Deus e peça a Ele direção para tudo na sua vida. No tempo certo, Deus vai te mostrar quem é a pessoa certa e quando que é o momento certo. Mas, né, precisamos ter aí uma intimidade com Deus. Não vamos buscar a Deus só quando você se interessar por alguém. A oração ela tem que ser feita diariamente em nossas vidas. Então, peça ao Senhor que Ele venha te mostrar. E vamos deixar de lado a vergonha de perguntar para o pai ou de perguntar para a mãe, né? Tirar suas dúvidas em relação a namoro. Porque o pai e uma mãe, ele quer o melhor para você. Então, vamos ter mais amizade aí com nossos pais, com as nossas mães. E caso você não se sinta muito confortável em tratar esse assunto, nós temos os líderes, temos os pastores, pessoas que estão na caminhada há mais tempo e que pode te dar um norte em relação a isso. Olha que palavra abençoada, viu? Futuro, você pensar sobre o que você quer, o que você é. Então, maturidade para namorar. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 8, o livro é poético, mas ele tem uma linguagem muito interessante. Ele vai dizer assim, no capítulo 8, versículo 8, temos uma irmã que ela tem seios pequenos. Como vamos fazer quando um jovem pedir para namorá-la? O versículo fala de maturidade. Os irmãos da Sulamita estão dizendo que quando ela era adolescente, ela não tinha maturidade para namorar, que isso ia acontecer no momento certo. Esperem no Senhor. Um relacionamento, um namoro, jovem, não é só a dois, é a três. Irmão Abrão, o que é isso? É para mim namorar com dois meninos ou eu namorar com duas meninas? Não. É sobre o outro, você e Deus. Um relacionamento que você não coloca Deus dentro dele, ele está fadado ao fracasso. Mas para entrar mais em um tema aqui mais interessante ainda, Patrícia, como posso manter o namoro cristão evitando os desejos da carne? Segura aí, Patrícia. Paz, Senhor, novamente, né? Bom, quando se fala em namoro, são duas pessoas que começam, a partir do momento em que se decide namorar, são duas pessoas em que elas visam um propósito juntas. Para todos os jovens, jovens que querem encontrar alguém, então quando você for procurar alguém, verifica as características que você quer dessa pessoa. Então você precisa conhecer ela espiritualmente, para poder então, aí sim, escolher ela, não pela beleza física, mas olhe para ela pelas características de intimidade dela com Deus. Porque se ela tiver intimidade com Deus, ela vai te respeitar em suas escolhas. Não só como homem, como mulher. Então, o propósito do namoro, ele já visa o casamento. Então, como é que você vai evitar isso? Eu achei interessante a analogia, porque em toda a Bíblia ele faz a analogia do casamento com o encontro de Jesus com a sua noiva. Então, o casamento ele é santificado. O casamento ele está dentro do propósito de Deus. E
levando já para esse assunto, tem um versículo de Paulo que ele fala assim: fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos que os rapazes muitas vezes têm, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé e amor, e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm o coração puro. Então, quando você visar alguém, você olha a intimidade dele com Deus, como ele olha, como é o relacionamento dele com Deus, com seus familiares. Porque nesses momentos pesam muito. Por exemplo, quando se fala em julgo desigual, se você é evangélico ou se o rapaz é evangélico e de repente namora alguém que não é, e para ele é normal acariciar muito antes do casamento, ou até mesmo ir para o ato sexual antes do casamento. Para ele isso é tipo normal, é normal. Isso aqui para mim é normal, eu posso fazer quando eu quiser. E para você não é assim, entendeu? Você sabe que isso é pecado, que isso já não santifica mais o seu casamento com essa pessoa. Então, a partir desse momento, você já deve olhar com outros olhos e saber que ela não vai te respeitar quando chegar o momento. Então, se em algum momento chegar a um certo ponto, essa pessoa ela não vai te respeitar. Ela simplesmente, ou ela vai dizer que você é uma pessoa antiquada, ou vai te xingar de alguma coisa. Então, evite isso, porque é um constrangimento que você vai passar, como mulher ou como homem. Então, tenha propósito em seu namoro. Não inicie assim do nada. Eu só quero encontrar alguém para fazer parte da minha vida, para me fazer companhia, porque eu estou carente, alguma coisa do tipo. Não é assim. É construção. Primeiro, espiritual, você conhece a pessoa, vê como ela é com Cristo. Depois você vê os seus sentimentos por ela. Inicia o namoro aí você vai conhecê-la espiritualmente, conversar. Não é para você estar, vamos dizer, se pegando com a pessoa, não. É para você estar conhecendo ela, conversando, conhecendo as características dela, como ela é com a pessoa. É claro que você não vai conhecer totalmente, porque isso só acontece no casamento. Então, imagina, se você já vê algumas características no noivado ou no namoro e você ainda quer prosseguir no casamento, é complicado. Então, precisamos ter esse pensamento. Eu vou falar de 10 pontos, vai ser rapidinho, tá? Que ele fala a respeito disso. O que você deve fazer para evitar isso? Você está namorando, os dois são evangélicos, vamos colocar aí. Eu achei muito interessante a parte que fala assim: conheça o seu corpo e sua sexualidade. Você é mulher, ele é homem. Então, reconheça isso. Tenha conhecimento do seu corpo e da sua fragilidade no seu corpo. Entendeu? E seja forte espiritualmente. Busque a Cristo, ore, jejue. E um namoro só pode iniciar com jejum e oração. Oração. Se você se reúne com o seu namorado, é para aprender a palavra de Deus. Se o seu relacionamento está firmado em Cristo, o desejo sexual ele pode até vir, mas ele não vai prevalecer diante da santidade que você quer ter no seu casamento. Porque é isso que Cristo mostra. Então, reconheça quem você é. Você é uma mulher, você é um jovem, com os hormônios à flor da pele. Então, reconheça que isso é uma fraqueza. Entendeu? É uma fraqueza. A mulher tem um período fértil. O homem já é um pouco mais crítico o estado dele, né, do que a mulher. Mas a mulher tem um estado fértil em que ela é propícia. Ela se torna propícia a aceitar alguém. Então, isso é biologicamente comprovado. Então, não tem como você dizer, nossa, eu controlo os meus hormônios, eu sou ciente dos meus hormônios e deixar. E até um certo ponto em que você não vai conseguir voltar. Então, evite. Você não controla os seus hormônios, isso é biológico. Mas, se você tiver fé, se você buscar a Cristo, se firmar em Cristo, eu tenho certeza que eles vão ser controlados e você vai evitar muitas situações. Bora lá. Faça uma aliança com o seu namorado, tá? Como é que é isso? Converse. Gente, o namoro, a base dele é você conversar, não é você estar ali trocando algumas coisas, carícias, né? Enfim, converse. Vê os propósitos dele, o que ele quer para a vida dele, ou o que ela quer para a vida dela. E a partir daí, você ora em prol disso e firma uma aliança. Tem uma frase que eu achei muito interessante, que ele fala assim: o Senhor não quer a sua virgindade, o Senhor quer a tua santidade. Entendeu?
Então, existem muitas pessoas que perderam a santidade por pensamento ou por carícias, entendeu? Isso é dentro do nosso pensamento, em atitudes que parecem insignificantes ou normal, a um certo ponto, mas você está ali se expondo. Então, o casal se expõe a isso. Então, não adianta dizer que eu vou ser forte o suficiente. Somos fracos, somos seres humanos, somos jovens, né? Então, basicamente, a gente está todo vapor para tudo, não só na... Mas a gente precisa jogar isso para crescimento e não para nossa perdição. Então, faça uma aliança, converse. Olha, se você tem esse propósito, bora orar junto, bora evitar isso, que a gente possa caminhar junto e só depois do casamento isso possa acontecer. Tá. O outro ponto que eu achei, ele fala sobre ficar muito tempo a sós com outra pessoa. Tá. Evitem isso, tá? Eu sei que existem momentos que você vai sair em público, com outras pessoas te olhando, olhando o casal. Então, sai em público, tudo bem. Mas não fique muito a só. Por exemplo, na frente da casa, altas horas da noite, né? Isso é muito comum. Infelizmente, eu já vi alguns adolescentes, infelizmente, entendeu? Então, evite isso, porque isso dá lugar. Você está sozinha com ele, ou os dois estão ali sozinhos, vai e não controla os hormônios, ainda mais adolescente, né? Bora lá colocar em pratos limpos. Então, evite. Na sua casa, o pai e a mãe não estão em casa, vem aqui, não sei o quê. Se fizer esse convite, já nega na hora. Sabendo se pai e mãe não estão em casa, ele não chega nem perto da casa. Tá. Saiam mais em grupo. Tem um grupo de jovens. Se quer sair com um namorado, bora lá, convida um grupo maior. E sair, mas claro, né, com jovens crentes de verdade, porque não aqueles também que vão fazer parte da bagunça, né? Bora lá, colocar as coisas, esclarecer, né? Cuidado com as conversas sobre assuntos quentes. Esse, eu acredito, não seja o assunto cabível em um namoro. Não ainda, né? Esse assunto, ele só vai... Você conversa, ou, por exemplo, a noiva ou a namorada conversa com a mãe, o namorado converse com o pai, ou se aconselha com alguém que ela for mais íntimo, porque eu sei que muitas vezes tem muita dificuldade de fazer isso, de conversar com alguém sobre esse assunto. Então, mas é importante conversar. Não é um tabu, isso faz parte da vida humana e faz parte do propósito de Deus. Então, não adianta você colocar uma parede e dizer que isso não existe, a mãe achar que isso não vai acontecer com a filha dela, e de repente a filha parece grávida porque ela não deu um pingo de instrução para a filha. Entendeu? E ainda querer que ela siga no caminho do Senhor. É que nem o irmão ensina no caminho, né? Então, e o lar, em casa, pai e mãe são exemplos. Pai e mãe como símbolo de um casamento para uma filha ou para um filho, é o exemplo. Então, se você vê que o filho é um pouco bagunçado, ou a filha ela já é um pouco assanhadinha, pode observar algumas coisas que isso vem dentro do lar. Tá. Devagar com as carícias e cuidado com a mão. Então, gente, por favor, né? Eu acho... Pense pelo lado lógico de santificação, do que Cristo quer para você. Em um relacionamento, você acha que é cabível em um namoro, ficar passando a mão na bunda, ficar passando a mão no peito. Gente, isso é ilógico, entendeu? É muito ilógico. É você dar lugar mesmo e querer fazer as coisas no seu casamento. Hein, Patrícia? Não pode ir entregando logo a terra prometida sem... Exatamente, entendeu? Se é que vocês me entendem. Então, tem uma frase que eu achei muito legal, que ele fala que é ainda um dos prazeres do paraíso aqui na terra. Entendeu? É um pedacinho. Então, você acha que isso não é santificado por Deus? Você não acha que não é um momento em que tem a bênção de Deus? Então, o jovem precisa ter essa visão. Não é uma coisa qualquer. O seu corpo não é uma coisa qualquer. Então, jovens, adolescentes, que eu espero para namorar, acredito que só jovem, a partir dos seus 21 anos, que você tem noção, que você se sustenta e você decide fazer isso. Entendeu? Porque... dentro de casa, você não lava nem a sua roupa e ainda quer namorar e querer sustentar alguém. Entendeu? É meio complicado.
Cuidado com as roupas que usa. Homens e mulheres, não só mulheres. Porque tem homens também que usam as calças justas, que não tem necessidade, né? E as mulheres também, às vezes, quando está namorando, principalmente, eu falo, tá? Falo no namoro e também quando está solteiro também, né? Bora lá, bom senso. Para de pensar só naquilo. Olha, é normal, você tá namorando com alguém e você visa casar com ela, não diga que você é estranho por você pensar no sexo, mas é anormal você ficar o tempo todo pensando nisso. Repreenda, ore. Quando isso chegar nos seus pensamentos, quando você vê que chega assim para a varoa ou para o varão, bora orar. Bora orar para Deus, porque é para repreender o negócio. Entendeu? Gente, são atitudes simples que, se você tiver no cotidiano, você leva para o seu relacionamento, para o seu namoro, vai para o noivado e vai para o casamento. Entendeu? Então, no casamento é onde se completa. Não tem como você vai conhecer a pessoa anteriormente de uma forma que você vai... basicamente você entregar tudo. Que nem tem uma frase que eu achei muito interessante, é que ele fala que alguns noivos já estão tão seguros que acham que já podem fazer o sexo antes do casamento. E não. Gente, é santificação. O Senhor tem propósito no casamento, o Senhor tem um propósito para a sua vida dentro do casamento, tem um propósito do casal caminhar junto. Porque líderes de jovens é um casal, é justamente por isso. É para aconselhar os jovens, é para ensinar os jovens. Então, bora lá seguir o nosso caminho na visão de Cristo, olhando para